em Mateus, capítulo 2. Nós vamos conversar um pouquinho sobre um assunto bem atual, que faz parte dos estudos que eu creio demais que quando a gente tem fome e sede da palavra de Deus, Deus tem uma fonte inesgotável para nos saciar e nos fazer descobrir coisas grandiosas e maravilhosas que nós até então não conhecíamos. Bom, eu não conhecia essa palavra que eu vou trazer para vocês sobre dízimos e ofertas, e para falar um pouquinho disso, nós vamos estudar os magos que levaram presentes para Jesus na casa dele. Onde era a casa de Jesus? Alguém sabe? Os magos levaram presentes no presépio? Levaram, a palavra fala que foram levar na casa, né? Onde era a casa de Jesus? Alguém sabe? Hã? Perto da praia? Não, eu quero o nome da cidade. Ninguém sabe? Onde Jesus nasceu? Nazaré? Maria de Nazaré, né? Aonde que Maria e José moravam? Em Nazaré. Aí eles saem porque houve uma ordem de fazerem um recenseamento. Aí eles foram para Belém e Jesus nasce lá. Depois que Jesus nasceu, eles voltaram, depois que fizeram o recenseamento, voltaram então para Nazaré. Então, quando os magos foram visitar a Jesus, Jesus estava em Nazaré, na sua casa. No capítulo 2 de Mateus, nós vamos falar sobre os magos do Oriente. Porque eu fui estudar a respeito dessas coisas do Natal, eu quero sempre me aprofundar, e eu sei que Jesus é uma fonte inesgotável, eu quero sempre aprender muito, e Jesus tem prazer em nos revelar essas coisas. E eu fui entender essa coisa de magos, e o que eles representaram, e por que magos, né? Então vamos ler aí o capítulo 2, o versículo 1 diz assim: E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos, fala 3? Fala uns, nós podemos afirmar que são 3? Quem fala que é 3? Mais uma contaminação da Igreja Católica que dá até nome para os magos, tá? Então nós nunca podemos dizer os 3 reis magos, mas nós temos que dizer os magos. A palavra não diz quantos. Que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. Versículo 2. E perguntaram os magos: Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos fazer o quê? Adorá-lo. Vamos ver aí no versículo 11 a forma que eles prestaram de culto de adoração a esse rei Jesus. E entrando na casa, então Jesus estava em Nazaré, já tinha voltado. Nisso nós cremos que deve ter passado aí de 3 a 6 meses, mais ou menos, tá? E entrando na casa, acharam um menino com Maria e sua mãe, e acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, os reis o adoraram. E abrindo seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. E eu começando a querer entender um pouco mais sobre isso, eu fui entender que esses magos, na verdade, eles eram homens muito instruídos. Primeiro, já está aí? Já está. Diz o seguinte: os magos identificados em Isaías 60, eu não coloquei os versículos, mas o profeta Isaías, no capítulo 60, versículo 1, 6 e 7, eles falam dessa profecia, que quando Jesus nascesse, haveriam magos que levariam ouro e incenso. Então isso já estava profetizado.
Esses magos são da mesma região cujos os nomes eram dos filhos de Abraão com Quetura, a segunda mulher de quem? Abraão, com quem se casou após a morte de Sara. Isso mostra a incrível conexão bíblica. Eram homens de quem? Os magos eram homens de grande influência, filósofos, ricos e nobres. Sabe o que esses magos faziam? Como eles eram da região ali de Abraão, eles sabiam da promessa que Abraão tinha recebido. Qual promessa? A de Gálatas 3, 29. O que fala essa promessa? Alguém lembra? Se sois de Cristo, então sois da descendência de Abraão, e em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. O que os magos estavam procurando, então? A bênção desse rei dos hebreus. Por quê? Porque eles eram filósofos, árduos estudadores da palavra de Deus. Então, eles estudavam os livros dos hebreus. E por estudar as profecias de Isaías, eles sabiam, estudando porque antigamente eles aprendiam a história da palavra pelas constelações. Então, eles entenderam que haveria um sinal no céu. E quando houve esse sinal no céu, eles foram em busca do rei dos hebreus para receber esta bênção. Não está passando. Tá. Os magos trouxeram ao Salvador as coisas mais preciosas que eles possuíam. Quais eram? Ouro, incenso e mirra. Nisto nos deram exemplo. Devemos oferecer a Cristo o melhor de tudo o que temos. Só o dinheiro? Nosso tempo, nosso dinheiro e nosso amor. Nosso ouro e prata, nossas mais preciosas posses terrestres, nossos mais elevados dotes mentais e espirituais, ser-lhe-ão inteiramente consagrados a Ele que nos amou e se entregou a si mesmo por nós, o desejado de todas as nações. Deus ofereceu a sua oferta incomparável. Quem é a oferta que Deus ofereceu a nós? Jesus. Quão grande foi a dádiva de Deus ao homem, e como lhe aprouve fazê-la, com liberalidade que jamais poderá ser excedida. Alguém pode oferecer mais do que Deus ofereceu? De jeito nenhum. Mas aquilo que nós temos de mais precioso, nós devemos oferecer ao Senhor, que foi exatamente o que os reis magos fizeram. Eles não eram do povo de Deus, mas eles foram estimulados, instruídos pelo poder de Deus a estudar as profecias, chegaram até o Salvador, instruídos por Deus para adorá-lo. E vocês sabem que aquilo que eles depositaram aos pés do rei dos hebreus, sabe para que utilidade isso foi? Quando foi dada a ordem por Herodes para matar os meninos até 2 anos, porque ele calculou uma margem aí, mais ou menos, então se o rei nasceu, ele não deve ceder a 2 anos, então mate os meninos até 2 anos. A Maria e José não tinham recursos para essa fuga para o Egito. Sabe quais foram os recursos usados para essa fuga? Aquilo que foi ofertado pelos reis magos: a mirra, o ouro e o incenso. Deus não faz nada por acaso. Deus não levanta adoradores e sinceros. E vou dizer outra coisa, viu, irmãos? Aonde há trevas, Deus lança luz. E no meio de um povo que não adorava a Deus, que sabia muito pouco a respeito de Deus, Deus levanta magos, filósofos, interessados na palavra, nas profecias, para cumprir as suas promessas. A vinda de um Salvador e a proteção do Salvador estava depositada na vida desses magos, porque foi através desses recursos que o nosso Salvador obteve condições de sair de Nazaré e fugir para o Egito, até que José recebesse a ordem de voltar.
Então, com liberalidade, jamais poderá ser exercida a oferta que Deus fez por nós. Ele deu para salvar os rebeldes filhos dos homens e fazer-lhes ver o seu propósito e discernir o seu amor. Demonstrareis pelas vossas dádivas e ofertas que não considerais coisa alguma boa demais para dar àquele que deu o seu Filho unigênito? Ou seja, será que em nós há considerações tipo tais? Não, eu não vou ofertar este dinheiro, eu não vou dizimar os 10% porque considero coisas boas tais demais para dar ao meu Deus? Será que nós temos restrições e apegos? Muitas pessoas, irmãos, é de assustar, mas muitas pessoas chegam para mim, numa igreja de 8 anos, onde a gente já sabe de todas essas coisas, será que eu devo dizimar o meu 13º? Será que eu devo dizimar 1/3 das minhas férias? Será que eu devo dizimar uma oferta que alguém dá na minha vida, uma provisão que Deus levanta o irmão, esse irmão generosamente atendendo a obediência de Deus, ele fala, vá e oferte na vida do seu irmão tanto, e esse irmão fala assim, não, eu não tenho que dar dízimo disso, isso foi uma oferta. Será que nós temos considerado coisas preciosas demais aos nossos olhos, a ponto de não dá-la ao Senhor com gratidão? Devemos oferecer a Cristo o melhor de tudo o que temos. Nosso tempo, nosso dinheiro e o nosso amor. A experiência da adoração completa, porque o ato de dizimar e o ato de ofertar é um ato de adoração. E será que Deus tem aceitado a nossa adoração? Será que há prazer? Será que há regozijo por trazer a este gasofilaço ao altar do Senhor uma oferta santa, suave e agradável? Porque tem que haver uma conciliação entre essas coisas. O nosso tempo de trabalho tem que ser na vontade do Senhor, para que aquele dízimo dos 10% seja oferecido da forma real, porque se eu trabalho a mais para ganhar mais, ainda que eu deposite 10%, exatamente aquilo que eu ganhei, que foi provisionado por Deus, por meio de Cristo Jesus, se eu trabalhei além da conta, eu interfiro no tempo. E essa oferta fica prejudicada. Então, nós temos que avaliar 3 coisas. Nós temos que avaliar o nosso tempo. Nós não podemos dedicar mais tempo do que Deus pede para que nós dediquemos ao nosso trabalho, para obter, e querer, e ter, e a insatisfação reinando no coração, porque a insatisfação é uma característica marcante da imagem da besta, que é o diabo. Porque os filhos de Deus, eles são gratos. Nós temos que ver exatamente o que Deus tem nos dado e sermos gratos por isso, e fazer isso com amor, assim como aqueles reis fizeram, porque tem propósito, irmãos. Todo dízimo e toda oferta depositada no altar do Senhor é para ganhar almas. Não podemos dedicar isso mais nos nossos deleites, como tantas vezes fizemos. A experiência da adoração completa e verdadeira é a entrega sem reservas do... Deixa eu te perguntar uma coisa. O meu melhor é cheque? Eu vou contar uma experiência que eu tive. Nós trabalhávamos e recebíamos muitos e muitos cheques. Sabe o que eu fazia? Eu juntava o bolo de cheque no valor daquilo que eu tinha que devolver ao Senhor e entregava no altar do Senhor. E um dia, um pastor Deus falou através da vida de um pastor e falou, você está entregando o seu melhor? Eu pensei assim, bom, eu não gosto de receber cheque. E o Senhor falou assim, então por que você devolve em cheque? E sabe o que eu pensava? Eu pensava assim, bom, se voltar algum não é problema meu, é problema de Deus. Eu pensava, irmãos, mas Deus vai tratando o nosso caráter. E eu recebi aquela palavra e disse, essa palavra foi para mim, eu peguei para mim essa palavra. Eu fiz daquele momento uma transformação no modo de encarar o dízimo e a oferta. Eu disse para o meu marido, a partir de agora, nós não dizimamos mais em cheque, porque cheque não é o meu melhor.
Porque cheque a gente pode ter milhões, várias vezes teve cheque que voltou, e aí é um trabalhão, tem que ir lá, retirar, entregar para a pessoa, trocar cheque. O meu melhor, o seu melhor, é dinheiro. E Deus pede que nós façamos sempre o melhor, a ter disposição de servir em todos os aspectos. A experiência da adoração completa e verdadeira entrega sem reservas do melhor, de cada um como resposta a Jesus pelo que Ele fez, faz a cada dia e fará por cada um de nós. Nesse momento, nós podemos nos levantar para esse momento de adoração, de entrega do seu melhor para o Senhor, relacionando todas essas coisas, o tempo, o dinheiro e a adoração, a gratidão, a alegria de trazer, de ter condições, de ter um emprego, de ter saúde, de poder estar fazendo esse ato. Amém?